configuração de computador ideal em termos de custo-benefício para programadores iniciantes? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo aqui no canal, principalmente porque eu acho que é uma barreira muito grande entender qual investimento em termos de equipamento eu devo fazer para começar a estudar ou trabalhar na área, né? Nesse vídeo eu vou explicar que essa configuração ela pode depender do nicho que você escolhe dentro da área da programação. Afinal, esse é um universo com muitas possibilidades. Então a gente vai entender ali como adaptar essa configuração para essas possibilidades, né? E como adaptar essa configuração ali para caber no seu bolso. Bora pro vídeo, porque esse vídeo é uma utilidade pública. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita, sou engenheira de software sênior. Seja bem-vindo ao meu canal Atequita Dev. Eu trabalho nesse mercado há mais de 12 anos. Eu tenho uma missão, que é vir aqui toda semana compartilhar conhecimento e ajudar vocês que estão começando. Se você está começando nesse mercado de tecnologia, esse é o seu canal. Já se inscreve aí porque tem muito conteúdo aqui para você que com certeza vai te ajudar. E se inscrevendo você também apoia o canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Lembrando que em todo vídeo eu respondo os comentários de vocês, então se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, não deixe de comentar, porque eu sempre respondo os comentários de vocês. E assim como de costume, vou responder um comentário no final desse vídeo. Então, seu comentário pode ser respondido aqui no vídeo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque eu acho que é uma dor de muitas pessoas. Tô começando, não entendo nada da área. Que computador que eu compro para poder começar, né? Não posso investir rios de dinheiro, então eu tenho que saber como que de fato eu posso investir melhor o meu dinheiro ali para começar a estudar e atuar no mercado de tecnologia. Antes de tudo, é legal entender que a configuração ideal para você, né, que o setup inicial para você, ele vai depender muito da área que você escolheu no nicho de tecnologia, porque cada área vai ter requisitos diferentes, ou seja, vai exigir de uma forma diferente da sua configuração ali do seu computador, né? E a gente tem muitas possibilidades ali no universo da programação. Você pode atuar como back-end, você pode atuar como front-end, você pode atuar com games, você pode atuar aí com desenvolvimento mobile, que é o que eu trabalho hoje. Então, a minha dica inicial para você é entender o mercado e direcionar para saber qual área você quer focar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai te ajudar se você tá meio perdido ali, que é um vídeo introdutório ali para quem tá começando nesse mercado a entender quais são as possibilidades, entender as áreas que se identifica mais, né? Então, a partir desse direcionamento, vai ser muito mais fácil você escolher a sua primeira máquina. E uma coisa muito importante que a gente precisa falar aqui é que você não precisa começar com a melhor máquina do mundo. Você pode começar com um setup mais honesto, mais humilde ali e evoluindo ao longo do tempo. Então, você não precisa começar a fazer um super mega investimento. Aliás, eu não aconselho isso, eu aconselho que você comece por passos mesmo para entender qual que é a sua real necessidade à medida com que você vai evoluindo, né? Para dar um exemplo para vocês, quando eu comecei, eu não comecei com o melhor MacBook do mundo em desenvolvimento iOS. O meu computador que eu comprei era um computador usado, né? E eu recuperei esse investimento muito rápido quando eu entrei no mercado. Então tem isso também. Você pode começar com um computador mais básico e logo que você entrar no mercado, você já vai ter o retorno suficiente para poder reinvestir e comprar uma máquina melhor. Então tem também essa estratégia. A ideia desse vídeo aqui é justamente focar no setup inicial, né? Então se você tem um pouco mais de dinheiro para investir, você pode turbinar esse setup, mas eu vou sempre focar na configuração mínima de entrada ali, pensando em custo-benefício para quem está iniciando nesse universo da programação. E já entrando nessa questão de custo-benefício, as indicações que eu vou fazer aqui vão ser centradas principalmente em notebooks, né? Porque justamente pensando no custo-benefício, eu acredito que os notebooks eles sejam a melhor opção, né? Você não precisa comprar uma tela, você tem toda a flexibilidade para poder trabalhar onde você quiser, então é uma opção muito legal para você poder começar. Lembrando que a configuração que eu vou falar aqui, você também conseguiria montar um PC se você quiser. Então você pode seguir como base a configuração que eu vou falar aqui. Tá, agora vamos pro que interessa. Pensando em uma configuração mínima, mais geral ali, depois a gente vai se aprofundar nas áreas. Para você que tá começando, é essencial que você tenha um processador de no mínimo 4 núcleos ali, Core i5 ou o AMD Ryzen 5, que é o concorrente ali da Intel, né? Qualquer um desses processadores vai te atender bem, com pelo menos 8 GB de memória, que já é meio que padrão, você não vai encontrar nada abaixo disso, muito difícil você encontrar algo abaixo disso, e SSD, tá, galera? SSD de pelo menos 256 GB, né? Essa configuração é uma configuração bem legal inicial, pensando em custo-benefício. E o SSD, ele acaba sendo o pulo do gato ali, porque afinal de contas, o armazenamento em HD acaba com a performance da sua máquina, então dá muita diferença mesmo. Para você entender a diferença, o SSD, ele usa memória flash ao invés de discos mecânicos, né? Então ele acaba tendo uma velocidade de leitura ali e escrita muito maior, porque ele não precisa esperar esses discos
discos mecânicos, né? Isso acaba dando uma diferença muito grande na inicialização de programas, do próprio sistema mesmo, e na abertura de arquivos, porque a taxa de transferência acaba sendo maior. Então, ter um computador com SSD dá uma diferença até muito maior do que ter um computador com mais memória, né? Muitas pessoas querem turbinar o seu PC comprando mais memória, mas o SSD dá uma diferença muito maior. Já a placa de vídeo, ela pode ser uma placa de vídeo integrada, não tem a necessidade de uma placa dedicada de vídeo, a não ser que você vai trabalhar com desenvolvimento de jogos. Mas aí também depende um pouquinho do seu foco, né? E como profissionalmente você quer trabalhar com isso, a gente vai falar isso mais adiante. Pensando um pouquinho na tela, 14 polegadas é o suficiente. Esse aqui tem 13 polegadas e eu gosto bastante porque, afinal de contas, se eu precisar de uma tela maior, eu posso comprar um monitor adicional, vários monitores adicionais, e você pode até reparar que muitos programadores nem utilizam a tela do notebook, eles simplesmente plugam outros monitores, né? Então, a tela em si não compensa você gastar mais para ter uma tela maior. Aliás, eu acho que o fato dele ser menorzinho é até melhor porque ele acaba sendo mais leve, mais portátil, ou seja, mais prático. Bom, agora que eu já falei essa configuração geral, a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada área. Essa configuração geral que eu falei de processador Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 com 256 GB de SSD e 8 GB de memória, ela vai servir muito bem ali para quem vai trabalhar com back-end, com front-end ou full stack, né? Ela é uma configuração base ali, lembrando que eu tô focando em custo-benefício, mas ela é uma configuração inicial que vai te permitir estudar e trabalhar com isso inicialmente. Eu tenho alguns modelos legais para sugerir aqui para vocês, tá? Pensando nessa configuração de custo-benefício, o primeiro modelo legal que vocês podem dar uma olhada é o Samsung Book, que ele é um Intel Core i5, 8 GB de memória e 256 GB de SSD, justamente ali a descrição que eu falei. E ele tá num preço bem interessante pensando em custo-benefício, né? É claro que eu não vou indicar uma máquina ruim só porque ela é barata. E outra opção mais ou menos nessa linha é o Lenovo IdeaPad 3, que ele tem um preço similar, mas ele tem um processador AMD Ryzen 5. Então ele é um pouquinho mais barato, acredito, porque o processador não é o Intel, é o Ryzen 5, mas eles são concorrentes, né? Mas a configuração é basicamente essa que eu falei pra você, é um setup inicial. Lembrando que se você quiser comprar um PC, é só você seguir essas configurações que eu falei, mas assim como eu disse, eu acho que compensa muito mais levar um notebook justamente pela facilidade ali de você ter um dispositivo móvel para levar em qualquer lugar para você poder trabalhar. Isso é realmente muito bom. Bom, pensando que esse é o setup básico, que vai funcionar legal para back-end e front-end, agora para desenvolvimento mobile já é uma história um pouquinho diferente, porque os programas que a gente vai utilizar, eles podem exigir um pouquinho mais ali da sua máquina, principalmente porque a gente usa bastante emuladores para poder emular os dispositivos, né? E nesse processo acaba consumindo bastante. Então a gente tem que dar uma turbinada melhor na máquina para você conseguir ter uma qualidade na hora que você está mexendo nela, né? E principalmente para desenvolvimento Android. O Android Studio é um buraco negro de memória, vocês não têm noção. Eu achava que era piada até eu começar de fato a trabalhar com o Android Studio, porque hoje eu trabalho um pouquinho com o desenvolvimento Android também. E quando eu coloco o Android Studio para rodar nessa máquina aqui, que é um M1 e que roda liso qualquer coisa, eu acho que ela sofre um pouquinho. Então, realmente, para quem vai trabalhar com Android, é legal pensar que vai precisar equipar um pouquinho melhor a máquina ali para ter uma boa qualidade ali na hora de codar, para que você não tem uma máquina que fica travando o tempo inteiro. Então, pensando justamente nisso, para quem vai trabalhar com desenvolvimento mobile, eu indicaria ali investir em pelo menos 16 GB de memória, né? E um processador um pouquinho melhor. Se você conseguir um i7, seria o ideal. Eu vou dar algumas indicações nesse sentido. Na verdade, essas duas indicações ali, elas vão servir também para desenvolvimento de jogos, onde você precisa também um pouquinho de uma máquina melhor para poder trabalhar. Principalmente porque a renderização ali de texturas acaba consumindo bastante processamento do seu computador. Então, independentemente se você vai trabalhar com jogos 2D ou 3D, você vai precisar de uma máquina melhor. Pra vocês terem uma ideia, o último projeto que eu trabalhei de desenvolvimento de jogos, eu tinha que deixar a máquina 40 minutos parada, intocável ali, sem fazer nada, somente processando para poder gerar a build, galera. Então, realmente acaba exigindo um pouco mais, principalmente à medida que o projeto vai crescendo. Então, é preciso que você invista um pouquinho mais nessa máquina para que você não passe raiva. Então, da mesma forma do Android, que usa o Android Studio, que é uma ideia um pouco mais pesada, 16 GB de memória seria o mínimo mesmo e um processador um pouquinho melhor. Se você puder comprar ali um notebook que tem uma placa de vídeo ali dedicada, seria interessante, porque de fato, à medida com que você vai evoluindo no desenvolvimento de jogos, acaba que você usa muitos recursos de pós-processamento que pode exigir muito da sua máquina, e uma placa de vídeo dedicada pode te ajudar muito. Mas lembrando que, assim como eu falei no início do vídeo, você não precisa começar com a melhor máquina do mundo. Começa com aquilo que você pode,
Android, e à medida com que você for evoluindo, você vai turbinando a sua máquina também. Bom, e pensando nessa configuração um pouco mais turbinada para quem vai trabalhar com Android e também para quem vai trabalhar com desenvolvimento de jogos, eu vou sugerir 3 indicações legais de máquinas aqui para vocês comprarem. A primeira indicação é o Asus VivoBook 15, que ele tem um processador Core i7, 16 GB de memória, 512 ali de SSD, né, e uma tela de 15 polegadas, ele é bem turbinadão mesmo. É bem mais caro do que aqueles modelos que eu falei de mais de entrada, mas é porque realmente para trabalhar nessas frentes você vai precisar de um pouco mais de recurso. Antes de seguir para a próxima indicação ali de máquina, se você tá achando todos esses setups incríveis ali, mas você acha que é um sonho muito distante de você conquistar, presta atenção, você é capaz de conquistar o seu setup do sonho. É só você ter calma, um passo de cada vez que as coisas vão evoluindo. O meu setup, ele não foi construído da noite pro dia, né? Foi todo um processo. Aí você pode falar, ah, Tequita, mas eu tô começando a estudar programação e tá muito difícil. Não desanima. Tenha foco, tenha metas ali, mantenha a sua rotina de estudos ali, que um passo de cada vez você vai alcançar os seus objetivos. Mas se você está se sentindo perdido nesse começo e acha que precisa de um direcionamento, o curso de desenvolvimento de software da Cubus Academy é uma ótima dica para você entrar nesse mercado. Além de aprofundar em conteúdos técnicos de programação, eles abordam muito conteúdo focado em empregabilidade em todos os módulos. Eles definitivamente têm uma equipe incrível de instrutores, suporte e tem até psicóloga, olha só. E não é à toa que com todos esses cuidados, em média 90% dos ex-alunos estão empregados até 3 meses após a conclusão do curso. E ainda tem a possibilidade de residência para aqueles que não conseguiram se empregar de imediato. Olha só que legal, né? E o melhor de tudo é que eu tenho um cupom especial que vai te garantir um voucher de R$1.000 em uma loja parceira para você começar a turbinar o seu setup e comprar aquela cadeira gamer. O link do curso e o meu cupom vão estar na descrição desse vídeo. Outra indicação ali de um notebook um pouco mais turbinado, seguindo essa linha que eu tô falando aqui, seria o Dell G15, né? Ele tem uma configuração bem interessante, né? O preço dele é um pouquinho mais salgado, né? Você vai encontrar aqui um Core i5 com 16 GB de memória, mas aqui tá o detalhe, ele tem placa de vídeo dedicada. Já é um valor bem salgadinho, né? Mas falando ali, é um computador gamer, né? Para quem vai trabalhar com desenvolvimento de jogos e quer fazer um investimento melhor inicial, seria um pouquinho ali nessa linha. Lembrando que você não precisa começar necessariamente com isso, né? Tô falando de custo-benefício, mas você pode encontrar um computador mais barato que vai te atender inicialmente. O legal desse é justamente a placa dedicada de vídeo que você pode ter, que vai ser bem interessante para quem trabalha com desenvolvimento de jogos. Uma outra opção legal, compatível com esses que eu tô falando, que é um pouco mais gamer, digamos assim, seria um da Lenovo, que é o IdeaPad Gamer 3i. Ele tem uma configuração bem parecida, ele vai ter a placa de vídeo dedicada aí também, armazenamento SSD 512, né, memória 16 GB, né, processador i7 também. É uma ótima máquina para quem vai trabalhar com desenvolvimento de jogos ali. Lembrando que, galera, no começo do vídeo eu dei algumas indicações de máquinas um pouco mais acessíveis, né, para quem não precisa utilizar tanto processamento, né. Mas falando de desenvolvimento Android, desenvolvimento de jogos, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais realista no sentido de, se você puder fazer um investimento melhor, vai ser melhor para o seu trabalho ser mais fluido. Não quer dizer que se você comprar aquelas máquinas iniciais que eu falei, não quer dizer que você não vai conseguir estudar, que você não vai conseguir desenvolver. Você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir estudar, né, tanto com o Samsung Book quanto o Lenovo IdeaPad 3, que são máquinas mais acessíveis, mas pode ser que o seu fluxo de trabalho fique um pouco mais travado, né? Essas que eu tô indicando agora, que são um pouquinho mais turbinadas, seriam mais indicadas ali para esses nichos. Eu falei de desenvolvimento mobile ali para Android, para iOS eu ainda não falei porque é diferente, né? Se você vai trabalhar com desenvolvimento iOS, você vai precisar necessariamente de um Mac. É claro que hoje a gente tem aí a possibilidade de você alugar a máquina virtual e tal, mas para o desenvolvimento no dia a dia é realmente inviável, galera. Isso até pode servir para você compilar um aplicativo uma hora ou outra, mas para desenvolver, codar de fato numa máquina virtual não é uma experiência muito legal. Então, se você quer trabalhar com desenvolvimento iOS, você vai precisar ali comprar um Mac. Mas é claro, para o seu alívio, que você não precisa comprar um MacBook Pro M2, até porque isso custaria um rim hoje, né? Então você pode começar com modelos mais de entrada, você pode comprar MacBooks usados, que é bem interessante, né? E esse, na verdade, é um fato muito legal dos produtos da Ava, porque compensa você comprar usado. Eu tenho um iMac que tá comigo há 7 anos e ele ainda tá muito bom. Eu consigo trabalhar na Unity nele, consigo trabalhar no Xcode. Ele é muito legal, ainda uso ele além desse notebook. Então, assim, foi um investimento que valeu muito a pena. 7 anos com um computador que ainda me atende. E se eu quiser vender, eu ainda consigo vender e recuperar parte do meu investimento. Inclusive, foi o que aconteceu
quando eu vendi o meu Mac Mini. Eu comprei um Mac Mini usado para poder começar com o desenvolvimento iOS, e quando eu vendi ele para comprar o meu iMac, eu perdi muito pouco ali em termos de poder de compra, né? Quase recuperei o valor inteiro que eu tinha investido no meu Mac Mini. E falando justamente nisso, os Mac Minis, eles são ótimos modelos de entrada ali para você trabalhar com desenvolvimento iOS. Se você não conhece, o Mac Mini ele é como se fosse um CPU ali da Apple, né? Então ele não tem a tela. E como ele não tem a tela, que custa caro, enfim, a tela de retina e tal, ele é um pouco mais acessível. Então são modelos um pouco mais acessíveis. Você pode encontrar Mac Minis usados na internet, que vão ser uma ótima linha de entrada para você começar o seu setup. Assim como eu disse, eu comecei com um Mac Mini usado. Assim que eu comecei a atuar no mercado, 3 meses depois eu já tinha vendido esse Mac Mini e comprado um iMac. Então é um investimento que você vai recuperar depois. E é por isso justamente que o seu setup inicial não precisa ser o melhor setup do mundo. Se você for comprar um Mac usado, é legal você se atentar ali para os modelos mais antigos. Então eu não indicaria você comprar modelos ali anteriores a 2017. É legal você comprar ali acima de 2017, porque os outros vão estar um pouquinho mais defasados em termos de processador. Ainda mais depois que saiu o M1 e o M2, né? A diferença acaba sendo gritante, né? Principalmente, um fator muito importante antes de você comprar o seu Mac usado é saber principalmente se ele roda a versão mais recente do macOS, porque isso vai impactar diretamente na versão do Xcode que você vai instalar. Então você precisa sempre ter a possibilidade de instalar o Xcode mais recente na sua máquina. Então se você compra uma máquina muito antiga, que daqui a pouco não vai conseguir ali atualizar o sistema operacional, acaba que é um investimento um pouco ruim de se fazer. Então eu indicaria 2017 para frente. Um ponto muito legal de você pensar na hora de entender, analisar e encaixar ali essa configuração no seu bolso é pensar que se você quer investir numa máquina, é muito melhor você pegar uma máquina com processador melhor do que investir inicialmente em memória. Por quê? A memória você consegue turbinar depois se você precisar. Você pode lá na frente comprar mais memória e adicionar no seu notebook. Agora o processador é um pouco mais complicado, né? Então prefiro comprar um processador melhor se você tiver condição do que investir em comprar mais memórias. E o SSD vai fazer total diferença ali em deixar o seu dispositivo mais rápido, né? Então prefiro comprar uma máquina que tenha armazenamento SSD. Apesar de que eu acho que hoje em dia já nem vende mais armazenamento HD, mas é legal você ficar de olho para você não cair ali em cilada. Aqui então nesse vídeo eu foquei ali em duas configurações. Uma bem básica mesmo, né? E outra mais intermediária ali, que vai te trazer mais performance. Mas é claro que se a gente for olhar ali computadores, notebooks, opções ali no mercado, a gente vai achar notebook de 8 mil, 10 mil reais ali, o céu é o limite ali em termos de configuração que você pode encontrar na internet. Porém, na minha opinião, se você está disposto a investir mais de 8 mil reais em comprar o seu notebook, considere dar uma olhadinha ali nos MacBooks Pro da Apple, porque realmente vale muito o investimento. Eu não me arrependo de ter comprado esse M1 em nenhum momento da minha vida, porque essa é uma das melhores máquinas que eu já trabalhei, de verdade, galera. A performance é excepcional, não aquece e realmente entrega tudo que você precisa. Eu consigo trabalhar aqui com jogos, Unity, eu consigo trabalhar com aplicativo, consigo rodar Android Studio, apesar de que eu falei que o Android Studio é um pouquinho complicado, mas ela me atende completamente. Então, se você tá querendo turbinar e comprar uma máquina melhor, eu com certeza recomendo ali os MacBooks com processadores M1 ou M2 da Apple, com certeza vale o investimento. O M1 principalmente porque o M2 está muito caro, então você vai encontrar ali, M1 você pode encontrar por 8 mil reais, 9 mil reais, você consegue encontrar uma máquina exatamente igual a essa que me atende super bem, então vale bastante o investimento. Mas é legal lembrar que essa lista que eu trouxe para vocês é só uma referência, você vai buscar de acordo com a configuração, né? É claro que eu fiz uma triagem das informações, olhei na comunidade, recomendações técnicas e tal, não consegui testar os dispositivos para falar, nossa, eu realmente testei, realmente é isso, mas pela pesquisa que eu fiz, são máquinas que são muito recomendadas. Agora eu quero saber de você. Você gostou desse vídeo? Você está entrando no mercado? Já comprou o seu setup? Qual que é o setup inicial que você investiu, né? O que você poderia compartilhar com a gente para agregar nesse vídeo aqui? Que outro tipo de conteúdo você quer ver no canal? Não deixe de comentar, porque interagindo com esse conteúdo aqui, você está dizendo pro YouTube que esse conteúdo é relevante e o seu comentário é muito importante para mim. Eu adoro ler os comentários de vocês e eu vou justamente responder um comentário que deixaram em outro vídeo meu do Lucas Silvério. Maravilhoso o seu trabalho, ajudando muita gente de forma gratuita. Muito obrigado mesmo. Valeu pelo seu comentário, Lucas. Eu tenho uma questão. Eu comecei a estudar HTML e CSS já há um mês e no meu curso já estou entrando em JavaScript. Você recomenda dominar 100% HTML e CSS antes de entrar em lógica da programação? Eu tenho já que saber fazer, por exemplo, um site completo, mesmo que não use JavaScript, antes de começar para avançar nessa linguagem? Obrigada. Tem uma diferença muito grande entre estabelecer uma boa base, que é o que eu sempre falo aqui, é muito importante você ter a base antes de avançar nos seus estudos, do que dominar 100%. Dominar 100% é
impossível, porque a tecnologia ela não tem limites. Você vai encontrar projetos extremamente complexos feitos apenas com HTML e CSS, como por exemplo aqui eu tenho um vídeo onde eu mostro uma Mona Lisa feita com HTML e CSS. Então tira da sua cabeça essa questão de dominar, mas saber a base é importante. Então eu acredito que você tenha sim, que pelo menos saber fazer um site ali HTML e CSS, não precisa ser o site mais complexo do mundo, pode ser um site mais tranquilão ali, mas utilizando as grids, para que você entenda o funcionamento ali antes de seguir para o JavaScript. Porque pode ser que lá na frente, na hora que você estiver avançando no JavaScript e precisar conectar as duas coisas, a sua falta de conhecimento ali na base do HTML e CSS possa te prejudicar. Então, já que o seu curso avançou para o JavaScript, você pode ali seguir ali estudando JavaScript, mas começar a complementar os seus conhecimentos em HTML e CSS se você ainda achar que você tá bloqueado. Mas tira da cabeça essa questão de dominar, porque é impossível você dominar. Saiba o básico mesmo e aí você já pode avançar para a lógica da programação. Agora, um ponto muito importante, a partir do momento que você estiver estudando JavaScript, concentre em estabelecer uma boa base em JavaScript antes de começar a estudar frameworks, porque aí sim você pode ter um problema ainda maior de pular essa base que é tão importante da lógica da programação. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, Lucas. Muito obrigado pelo seu comentário. Se você também tem alguma dúvida, não deixe de comentar. O seu comentário é muito importante para mim. E antes de eu me despedir aqui para o próximo vídeo, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um conteúdo é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, onde eu falo se dá realmente para você sair do zero e virar um desenvolvedor júnior em 6 meses. Não deixe de assistir esse vídeo se você está começando a estudar programação. E o outro vídeo vai ser uma recomendação aqui do YouTube. Agora o que eu vou fazer? Vou escrever mais roteiros para vocês. Cara, tem muita coisa legal vindo por aí, então não deixe de se inscrever.